Greta realmente exagerou na parte do oi Bob, oi Ken, você sabe toda essa parte. E então, oi Alan. E aí, sim, agora as pessoas na rua dizem oi Bob. Prefiro que as pessoas gritem isso pra mim do que outras coisas. Atenção! Este documentário, com dublagem realizada pelo canal REC Dublagens, não representa ou endossa qualquer partido político, ideologia, filosofia cultural, social ou religiosa. Nossa missão é apresentar o conteúdo de forma fiel e neutra, garantindo aos espectadores acesso à informação sem qualquer viés ou posicionamento. Além disso, enfatizamos que este material foi produzido em total conformidade com as políticas e regras de direitos autorais do YouTube. Todo o conteúdo aqui apresentado segue os princípios de uso justo, fair use, respeitando integralmente os direitos de copyright e as diretrizes da plataforma. Agradecemos por assistir e esperamos que aproveitem este material com total imparcialidade e responsabilidade. Atenção! Este documentário, com dublagem realizada pelo canal REC Dublagens, não representa ou endossa qualquer partido político, ideologia, filosofia cultural, social ou religiosa. Nossa missão é apresentar o conteúdo de forma fiel e neutra, garantindo aos espectadores acesso à informação sem qualquer viés ou posicionamento. Além disso, enfatizamos que este material foi produzido em total conformidade com as políticas e regras de direitos autorais do YouTube. Todo o conteúdo aqui apresentado segue os princípios de uso justo, fair use, respeitando integralmente os direitos de copyright e as diretrizes da plataforma. Agradecemos por assistir e esperamos que aproveitem este material com total imparcialidade e responsabilidade. Primeiro de tudo, bem, parabéns pelo seu filme razoavelmente bem sucedido. Parabéns pra você. Obrigado. Então você também é produtor do filme. Como você sabia que um filme da Barbie se conectaria com o público, ou da maneira que se conectou? Poderia dar muito errado, mas eu fui atrás da Greta Gerwig desde o início para dirigir e, com sorte, também escrever. E então ela convidou Noah para escrever com ela sem realmente nem consultá-lo, mas isso significou que conseguimos dois cérebros brilhantes no projeto e realmente se resumiu a ela dizer sim a isso. Eu não tive dúvidas de que isso iria funcionar assim que ela disse sim. E ela sempre foi sua primeira escolha. Eu simplesmente não ia deixá-la dizer não. Eu a conheci antes de você porque queria trabalhar com ela há algum tempo. Sabe, foi um processo bastante longo, foi há cerca de 6 anos que conseguimos a propriedades. Primeiro tivemos que, você sabe, estava configurado na Sony, nós tiramos da Sony, configuramos na Warner Brothers, conseguimos a benção da Mattel para nos deixar produzir e então fomos atrás da Greta e então foi como o processo de escrita. E sim, obviamente eu não sabia que iria se tornar o tipo de fenômeno cultural que acabou sendo. Quando você percebeu que era isso que ia ser, Eu sabia que haveria grandes reações a. Eu poderia dizer, foi ao longo de todo o caminho, eu estava tipo, ok, acho que as pessoas estão percebendo que estamos tentando fazer algo interessante aqui. Você sabe, o fato de ser Greta Gerwig, as pessoas ficam tipo, Greta Gerwig em um filme da Barbie, o quê? E essa foi a reação certa. Era isso que eu esperava. E então, você sabe, as fotos de Ryan e eu patinando em Venice Beach saíram e, tipo, se espalharam ainda mais do que eu esperava. Eu estava tipo, as pessoas vão notar, claro, mas ficou meio louco. E estava começando a acontecer que, ó, isso pode ser ainda maior do que eu esperava. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. A Mattel foi incrível em nos deixar fazer isso e, quero dizer, eles são um personagem no filme, sim. O que eu acho que eles não estavam esperando de forma alguma, mas eles não tinham ideia até que o roteiro estivesse pronto. Então, o processo da Greta ou do Noah é se afastar e não deixar ninguém ver o roteiro, nem mesmo eu. Nós meio que gostaríamos, porque estava coberto, então eles estavam escrevendo durante o período coberto. Nós faríamos, você sabe, conversar pelo Zoom e verificar como vocês estão indo, e foi tão divertido, porque você podia assistir a Greta e o Noah, tipo, você sabe, não, eles dizem, estamos trabalhando nesta ideia, então eles nos contam, você sabe, tipo, trabalhando nesta ideia. E eles, quando você fala com um comediante, você pode perceber que às vezes eles estão testando piadas em você. Eles testam piadas um com o outro. E Tom e eu sentávamos e os observávamos e dizíamos, sim, sim, porque o Ken, você sabe, o Ken diria algo, e você sabe, diria algo, sabe? E então ela entraria e diria assim, é meio que. E antes que você perceba, eles estão meio que escrevendo uma cena, mas verbalmente e na sua frente. E é um processo fascinante. E eles escrevem cronologicamente, então eles não planejam algo e depois escrevem, o que muitos escritores, obviamente, fazem, mas eles se escrevem em becos sem saída e se escrevem para fora dos becos sem saída. sim, como costumávamos fazer quando éramos crianças, sim. E eu acho que por causa disso, a história tem uma qualidade de, você sabe, você não está se adiantando muito a ela. Tipo, porque eles realmente não sabiam onde iria acabar. Então foi fascinante meio que observar o processo deles. E eu acho que o filme é, sabe, incrível. E original por causa desse processo. Mas então, sim, chegou o dia em que o roteiro estava na nossa caixa de entrada e Tom e eu nos sentamos no sofá para lê-lo.
E, tipo, mesmo na primeira página, eu fiquei tipo, oh, uau, ok. Isso vai ser difícil convencê-los a nos deixar fazer isso, mas estou adorando. Quero dizer, começou com uma referência a Kubrick, tipo, refazendo completamente 2001, uma odisseia no espaço. Eu fiquei tipo, não sei se é isso que a Mattel tinha em mente. E então, no final do roteiro, você sabe, eu fiquei tipo, uau, eles nunca vão nos deixar fazer isso. É uma pena que essa peça brilhante de escrita nunca verá a luz do dia, porque eles nunca vão nos deixar fazer isso. E eles deixaram. Graças a Deus e um grande crédito a eles. Mas foram muitas conversas para deixá-los confortáveis com o fato de ficarem muito, muito, muito desconfortáveis. Então eles tinham senso de humor. Eles são uma empresa de brinquedos e eles nunca fizeram um filme antes. Então foi também como um processo educacional de tipo, ok, isso é o que você está lendo na página. Demorei um pouco para perceber que algumas de suas preocupações poderiam ser aliviadas apenas explicando o processo de sim, você sabe, para algumas coisas eles dizem, mas a Barbie está dizendo isso e eu digo, ok, mas é assim que eu vou fazer. Sim, e então eu diria, e eles ficariam tipo, e eu diria, veja como meu rosto está te dizendo isso. Eu não acho que as palavras estão dizendo isso, sim, mas isso é subtexto e há subtexto em tudo isso, sabe? E eles ficariam tipo, ok, então eles... E ainda há algumas piadas, mas eles ficam tipo, legal, tem que usar a palavra fascista. Precisamos daquela parte onde você leva um tiro, eles têm que ser baleados. Então, havia certas piadas. E então explicar, tipo, não, temos que ter essa piada por causa disso e disso e disso. E algumas delas eles ficam tipo, estamos bem com isso. E então outras piadas, eu não achava que eles teriam um problema com, sabe, mas nunca foi um caso de, eles não gostaram isso. Precisamos explicar porque achamos que isso deve estar lá e deixar todos, como eu disse, confortáveis com o desconforto. Você achou que tantas pessoas iriam assistir a um filme sobre a criação da bomba atômica? Não. Christopher Nolan sempre esteve determinado que seria lançado no verão como um grande filme de destaque. Esse sempre foi o plano dele. E ele tem esse tipo de superstição em torno dessa data, dia 21 de julho. Eles sempre saem nessa época. Quero dizer, é um bom dia. Eu me lembro que um dos produtores, Chuck Groban, me ligou e disse algo como, acho que vocês deveriam mudar a data. Ele disse, nós não vamos mudar a nossa data. Eu só acho que seria melhor para você mudar. E eu disse, nós não vamos mudar. Eu acho que essa é uma combinação realmente ótima, na verdade. Eu acho que é tipo, é um par perfeito, divulgando Oppenheimer e Barbie. Esse foi um bom instinto. Eles mostraram. Mas eu acho que ambos os filmes mostram o apetite que o público tem por cinema. Eu sempre fico pensando, sabe, todo mundo fala sobre o algoritmo, e eu fico tipo, como é que um algoritmo está me rastreando? Porque eu tenho um gosto tão eclético. Se você olhar, você diria, uau, ela está indo daquele filme em preto e branco dos anos 20 para Love Island. Então, em que caixa eu coloco ela? Sim, a mesma coisa, mas o fato de que as pessoas estavam indo e dizendo, eu vou assistir Oppenheimer primeiro. Então, Barbie, eu pensei, viu, as pessoas gostam de tudo, as pessoas são estranhas. Sim, e eles não gostam de ser mandados. O público não gosta que digam que você deve ver isso ou aquilo. Eles vão decidir e vão gerar o interesse por conta própria, e eu acho que o que aconteceu com os nossos dois filmes foi um caso, em vista disso, o público decidiu que isso estava correto e que isso era certo. Eu acho que eles também estavam empolgados com os cineastas. As pessoas estavam ansiosas pelos próximos filmes de Chris Nolan e Greta Gerwig. Yes. Conseguir os dois ao mesmo tempo foi empolgante. Quantum mechanics says it's both. How can it be both? It can't. It can't. But it is. It's paradoxical, and yet it works. Eu assisti muitas das suas coisas na internet, no YouTube. E tem uma coisa assim, está por aí na internet que você não está tão a par de memes e coisas assim. Primeiro de tudo, isso é verdade. E em segundo lugar, se isso for verdade, você sabia da existência do Barbenheimer fenômeno, ou você estava apenas alheio e feliz porque usa um telefone discado ou algo assim? Não, eu tenho filhos adolescentes. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Então, eles continuam fazendo isso. Eu sei o que é um meme. Agora eu sei que existem memes sobre mim, não sabendo o que é um meme. É um ótimo meme. É como a Inception dos memes. Um meme dentro de um meme. Isso é. Sinceramente, na época eu não sabia, mas as pessoas esquecem que foi Faz tempo. há muito tempo. Sim, faz muito tempo. Eu talvez não soubesse o que é um meme Não, quero dizer, bom com tecnologia. exatamente.
As crianças começaram, então não era necessário. Mas agora que se tornou esse tipo de meme que está se devorando, eu estou ciente. Mas é principalmente por causa das pessoas que ou me enviam ou mostram dizendo, olha, você precisa ver isso. Mas eu realmente acho que você não viu nada do Barbenheimer. As pessoas continuavam me perguntando, elas diziam então, o estúdio está conversando, o estúdio, cada departamento, né, o departamento de marketing está conversando entre si, e eu pensei, não, isso é o mundo fazendo isso. O mundo, isso não faz parte da campanha de marketing, isso está apenas acontecendo. E eu acho que isso aconteceu porque os dois filmes eram bons. É isso mesmo. E havia esse tipo de diversidade oferecida por ambos. Os filmes, na verdade, naquele verão havia uma enorme diversidade de coisas no cinema. E tipo, eu acho que simplesmente se conectou. De uma maneira que você, eu, os estúdios ou qualquer pessoa nunca poderia ter previsto. Nunca poderíamos, não dá pra forçar isso. E pode ser que isso nunca aconteça de novo. Eu sei, quero dizer, foi louco ver tantas pessoas indo ao cinema. Foi louco. Foi ao cinema. Você foi ver Oppenheimer ou você foi ver Barbie? Você sai escondido pra ver qual é a vibe. Quero dizer, estávamos indo aos cinemas, conferindo os níveis e coisas assim. Bem, isso, acho que você é um produtor, tem que fazer isso. Eu tento evitar olhar para mim mesmo, eu luto com isso. Sim, use uma máscara em todo lugar. Sim, vá a todos os lugares de novo. É tão bom. Eu não me ofereceria para ir ver a mim mesmo. Mas eu conheço o Chris e a Emma. Chris Nolan e Emma Thomas, sua esposa, produtora. Eu acho que eles estavam indo, né, estavam se esgueirando. Mas então o fato de as pessoas estarem se vestindo de Barbie ou de Oppenheimer para ir ver os filmes várias vezes é meio que tão lisonjeiro e, você sabe, meio que avassalador e tão bom para o cinema. Como ser o produtor e ser a estrela do filme? Como você conseguiu, tipo, dividir essas responsabilidades ou foi difícil? Você sempre ia interpretar a Barbie. Eu não ia sempre, não necessariamente. Você sabe, mesmo quando tivemos o problema, eu disse, sabe, eles estavam tipo, você vai interpretar a Barbie. Sim. Eu disse, não, isso depende do cineasta. Então, sabe, eu quero que a Greta Gerwig dirija e ela deve escalar quem ela quiser. E sim, se não sou eu, tudo bem. E eu disse isso pra Greta também, você escreve o roteiro que você quer escrever. Você e o Noah escrevem, e se vocês acharem que eu sou o ator certo pra isso, ótimo. E se você não achar, tipo, vamos buscar o melhor ator pra isso, eu realmente não me importei. Eu não me importei, eu realmente queria produzir isso. Eu realmente queria fazer isso. Não foi até eu ler o roteiro que eu pensei, eu tenho que interpretar. E ela tinha escrito como Barbie Margot. Então ela deixou bem claro, tipo, não, eu quero que você interprete esse papel. Mas você já fez 5 filmes com o Christopher Nolan agora. Na verdade, este é o 6º. 6, sério. Sim. Então você gosta do cara. Sou um grande fã. Parece que funciona, sabe? Quero dizer, esta é a primeira vez que ele interpreta um papel principal de verdade. Eles sempre foram papéis de apoio ao longo dos anos. Estamos trabalhando juntos há 20 anos. Sua relação mudou ou evoluiu nesse tempo? Quer dizer, eu acho que, provavelmente ficou, sabe? Mais rico, eu acho. Sabe, eu certamente estava apenas começando naquela época, ou começando a trabalhar de verdade no cinema, e ele tinha acabado de dar o salto, sabe? De fazer filmes independentes para fazer grandes filmes de estúdio, e ele estava assumindo essa franquia pela primeira vez com Batman Begins. E, obviamente, ele mandou muito bem. Mas eu acho que ele está refinando e refinando sua visão e os tipos de histórias que ele quer contar e como ele quer apresentá-las, sabe? Tipo, passando para o IMAX. E ele foi o primeiro diretor a filmar sempre em grande formato. Eu acho que foi em O Cavaleiro das Trevas, onde eu acho que aquela sequência de abertura no começo, eu acho que é em IMAX. Você se lembra quando ele invade o banco e tudo mais? Eu acho que isso é em IMAX. É isso. Posso estar errado. Eu acho que essa é uma das primeiras vezes que ele começou a usar isso. Mas como um Oppenheimer, nós estávamos usando isso quase o tempo todo. Sim. E eles vêm em sua direção? É como... Quer dizer, aquelas câmeras devem ser tão pesadas. Sim, sim. Tão alto. Tão alto, tão pesado. Você já trabalhou com ele em IMAX? Não, Mas eu sei que ele filma em IMAX e sempre em película. Então imagine, para ter uma tomada de mais de 4 minutos, essas revistas devem ser enormes. Eles são enormes. E o incrível diretor de fotografia, Reuter, estava, tipo, levando elas para todo lugar. Tipo, eu lembro que em Dunkirk nós estávamos, tipo, em um barco no meio do oceano e o Roya tinha a coisa no ombro dele e é como essas tomadas lindamente compostas. Mas para responder à sua pergunta, eu não sei
Acho que à medida que você envelhece, você fica um pouco mais confiante no tipo de histórias que quer contar. E eu suponho o que aprendi muito, trabalhando com Chris em termos de foco, rigor e dedicação. Acho que temos gostos semelhantes e acho que ele pode ter ajudado a formar o meu gosto. Mas antes mesmo de trabalhar com ele, eu já era fã dos filmes que ele havia feito antes de Batman Begins. E eu realmente só queria, você sabe, conhecê-lo, e que isso acontece muito. Não é tipo, você é fã de diretores e então você os conhece e de repente está trabalhando com eles e é meio louco porque você estava em casa assistindo aos filmes deles quando era criança. Não sei se isso acontece muito, mas quando acontece é como mágica. Escrevi cartas e Sim, sim, a coisa da carta realmente funciona, tenho que dizer. funciona. Quero dizer, às vezes não funciona, mas às vezes funciona. As pessoas apreciam uma carta escrita à mão que você se sentou para escrever. Eu acredito nisso. Sim, sinto que não gosto de interpretar papéis principais, porque sinto que você tem mais responsabilidade e, tipo, como um papel de apoio, você pode ser um pouco mais, tipo, selvagem e, sim, não sei. Tipo, eu evito interpretar papéis principais realmente. Não fiz isso tanto assim. E eu, não como, tipo, o meu personagem sendo o nome do filme. Ó, só em Eutônia, eu fiz isso. Sério, você sentiu aquela sensação de, tipo, ó, eu tenho que carregar o peso dessa história porque estou interpretando o Oppenheimer e o filme é Oppenheimer. Ou você abordou isso de outra forma? Pareceu o mesmo que quando você trabalhou com ele em outras ocasiões? Não, parecia diferente. Tipo, ele me ligou do nada porque ele nunca, tipo, eu não sabia que ele estava, eu nem sabia que ele estava escrevendo isso. Então ele me ligou do nada, ou Emma Thomas, né, sua esposa, né, a produtora, ela me ligou porque Chris não tem telefone. Então ela me passou pro Chris. E ele disse de uma maneira muito discreta, britânica, sabe? Estou fazendo este filme, Oppenheimer. ah, Gostaria que você interpretasse o papel. E foi como, bom, do nada. Felizmente, né, eu estava desempregado na época. Eu tinha acabado de terminar algo. Eu não estava fazendo nada, mas percebi então que era diferente dos outros trabalhos que fiz com ele, porque era ser a história da vida de Oppenheimer. E então, quando ele finalmente me deu o roteiro, estava escrito na primeira pessoa, algo que eu nunca tinha lido antes. Tipo, a descrição seria como, estou olhando, vou colocar a xícara, exatamente, em direção à porta. Exatamente. Algo que eu nunca tinha lido antes. Então, foi muito claro que ele queria que fosse uma narrativa verdadeiramente subjetiva, sabe? E isso realmente contribuiu para a resposta, né? A sensação de tipo, ó, isso é algo grande, grande, grande. Mas então eu também sabia que ele iria povoar isso com todos esses atores extraordinários. E a questão sobre todos esses papéis é que todos são personagens de consequência significativa, sabe? Eles são personagens muito consequentes na história. E no filme, sabe, colocamos todos esses atores extraordinários no. Sim, foi uma loucura. Toda vez que ele me dizia, sabe, Gary Oldman vai aparecer, e sabe, nós conseguimos. Ele jogava palitos e. Mas acho que estou tentando dizer que ele se sentiu muito, muito apoiado e seguro ali, sabe? Porque, Um pouco sobrecarregado. e eu acho que desenvolvi um curto período com Chris ao longo dos anos, como se entendêssemos um ao outro. Acho que compartilhamos um tipo semelhante de gosto ou abordagem para contar histórias. Ele é um mestre cineasta. Por que você ama trabalhar com ele? E por que que você acha que ele ama trabalhar com você? Eu não sei. Quero dizer, eu acho que com o Chris, você vê, é apenas o trabalho, tipo, ele não está interessado em nada além do trabalho e da realização de filmes. E ele é incrivelmente focado, é incrivelmente rigoroso. É verdade. Greta usava um macacão todos os dias. Ela tinha 5, um diferente para cada dia da semana. Ela diz: "É uma peça de roupa, tem bolsos, então posso colocar meu caderno e caneta nisso". E ela dizia: "É apenas. É uma decisão que eu não preciso tomar. E eu tenho que tomar 1000 hoje". Você tira isso da lista, sim. E então, enquanto estávamos filmando, eu fui ao Museu da Guerra de Churchill e eu vi que ele, Winston Churchill, fazia a mesma coisa. Ele tinha algo como esse macacão. Foi tipo, sim, Faz muito sentido. faz total sentido. E eu imagino que se ela usasse algo diferente no set, isso te deixaria perturbado. Quero dizer, se o Chris aparecesse com, sei lá, Camisa havaiana. isso me deixaria perturbado. Eu não conseguiria me concentrar e eu não acho que a equipe conseguiria. Então, acho que é uma escolha sensata, na verdade. E se preparando para o papel, como é o seu processo de preparação? Quero dizer, eu não sei quanto a você, mas eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Com este aqui foi 6 meses, desde que ele me ligou até começarmos a filmar. E eu teria levado mais 6 meses se pudesse. Quando ele te ligou e disse um filme sobre Oppenheimer, você ficou tipo: "Entendi". Ou você ficou tipo:
Devo ir ler o livro, eu não sei nada sobre isso. Eu sabia o básico. Você sabe, nível de Wikipédia. Eu sabia sobre o teste Trinity e sabia sobre o projeto Manhattan. E então, obviamente, o que aconteceu em 45, mas eu não sabia o que aconteceu depois ou algo assim. Então você leu muito para se preparar. O que mais você faz? Ando pelo meu porão falando sozinho. Sério? Você se grava? Sim. Mas eu também me preparo como um psicopata. É a única maneira, não é? Eu me preparo o máximo que posso. Lembro que comecei a me preparar para um papel e então a Covid aconteceu. E acabei me preparando para aquele papel por tipo 1 ano e eu estava perdendo a cabeça no final disso. Meu marido entrou e eu estava fazendo máscaras estranhas e coisas assim. E eu estava coberta de tinta. Ele disse: "O que você está fazendo?" E eu disse: "Acho que fui longe demais com isso." Precisamos que isso acabe. Eu preciso ir para o set. Mas é a única maneira, acho que é a única. Porque então eu posso entrar no set e simplesmente me sentir totalmente livre, mas se eu não tivesse me preparado, tipo, eu ficaria tão apavorada. Tipo, quando ouço alguns outros atores, eu, tipo, olho para o roteiro deles e não há nada escrito, eu penso, eu ficaria tão apavorada se não tivesse, tipo, 1 milhão de anotações e pensamentos. Então eu estaria tendo todos esses pensamentos no set, em vez de apenas, tipo, Exatamente. Eu acho que, você sabe, quando você chega no set, o tempo é a sua mercadoria mais importante. Cada segundo conta. Então você quer resolver tudo. Sim, 4. E depois estacionar, você sabe. E Chris é o rei da preparação. E você sabe, eu não sei se a Greta é igual, mas ele tem, tipo, você sabe, uma equipe com a qual ele trabalha há muito tempo e diretores de arte com quem ele trabalhou para sempre. Então eles sabem como ele trabalha e ele se prepara com esses caras por um longo, longo tempo. E assim, quando chegamos no set, é como, é rápido. E é realmente, realmente rápido. E ele meio que espera a excelência de todos. você. Eu adoro isso. Sim, o que eu acho que todos os melhores fazem. Faz. E eu acho que todo mundo entende isso. É uma coisa não dita, certo? I thought if I could find a way to combine physics and New Mexico, my life would be perfect. E me conte sobre a seleção do elenco do seu filme, né? Então, qual era o seu tipo de objetivo ou plano para quando você estava fazendo a seleção do elenco, qual era o seu... Quer dizer, os nomes da maioria das pessoas estavam escritos no roteiro. Ah, sério. Tipo, eu era a Barbie Margot e disse quem Ryan Gosling, como todo mundo sabe. Greta meio que manifestou o elenco que ela conseguiu. Além disso, todo mundo estava tão animado para fazer isso. E muitas pessoas concordaram em fazer um filme longo onde elas têm um papel bem pequeno. Os agentes estavam tipo, por que deveríamos deixar nosso cliente ocupado por tanto tempo e para tanto tempo de tela? Mas seus clientes estariam tipo, não, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com essas pessoas e eu quero trabalhar com a Greta. E nós apenas dissemos, desde o começo, vamos fazer uma grande festa de dança e convidar todo mundo. E era assim no set. Foi tão divertido, todo dia era tão divertido. E nós estaríamos tocando música e dançando de manhã, tipo, nós, a equipe e o elenco. Todo mundo dançava de manhã só pra, tipo, animar todo mundo. Sabe, foi tão engraçado porque estávamos filmando em Leaves e outros filmes, como o filme Velozes, tipo Velozes 10 ou algo assim. Eles gostariam, vêm até aqui e eles estão, tipo, com equipamento de SWAT meio que perguntando, né, o que está acontecendo aqui. E nós estamos, tipo, é a terra da Barbie entre... As pessoas estavam simplesmente se aproximando do set porque elas, e sabe, os atores, todo mundo vinha em dias que nem estavam trabalhando. Só para ficar por aqui. Só para ficar, porque era tão divertido. Você só queria estar lá com todo mundo e era um grupo tão bom. Eu acho que você consegue sentir isso no filme. Eu realmente acho que essas coisas, transferências, Com certeza. E eu acho que tudo vem de cima. Qualquer que seja o clima que o diretor estabelece, isso permeia tudo. E a Greta simplesmente cria o espaço mais alegre. Quer dizer, eu não posso falar sobre os outros sets dela, eu não estive neles, mas quero dizer, ela é tão alegre, solidária e empolgante. E simplesmente, ela é brilhante. Pode sentir isso. E eu, não sei, eu sempre penso nisso como... é como quando você é pequeno, as crianças conseguem perceber que seus pais estão, tipo, bravos ou frustrados, mesmo que, tipo, um pai diga, estou bem, mas eles estão batendo os pratos. Você sabe, a criança vai ficar um pouco nervosa, mesmo que eles não entendam, eles estão, tipo... Você sabe, sim, isso acontece em um set de filmagem onde você sente todo mundo ficando tenso porque, você sabe, seu diretor ou alguém em uma posição de, você sabe, a importância está
tá transmitindo essa energia e todo mundo de repente fica um pouco apreensivo. E isso, sim, e nós simplesmente não precisávamos disso. Tem que vir de cima, não é? Talvez funcionasse para alguns movimentos, mas não ia dar certo. É, eu não gosto disso. Simplesmente não é engraçado. Mas, tipo, não pode funcionar. Tipo, eu não sei se você vai ser vulnerável. Eu sinto que você precisa de um lugar que seja confiável e que possa, sim. Voltando à pergunta sobre a preparação, sim, você trabalha com um coach de atuação ou um coach de dialeto ou tipo, né, um coach de movimento ou faz alguma dessas coisas. Não treinou para ser ator. Eu comecei a fazer teatro quando tinha 20 anos. Então fiz um monte de teatro por uns 4 anos, meio que exclusivamente. E então comecei a conseguir pequenos papéis em filmes. Mas eu usei um coach de dialeto neste aqui. Porque a voz era tão específica. Agora, não estávamos tentando fazer uma imitação. Eu realmente não consigo. Não é a minha praia fazer imitações. Eu não tenho essa habilidade. E você sabe, com sotaques para mim é como ir à academia para a sua boca. Sabe o que quero dizer? Leva um bom tempo. Bocas australianas são tipo as mais preguiçosas. Literalmente como um treino de academia. Mas vocês fazem o americano tão brilhantemente, sempre. Bem, você tem que tipo, sim, construir os músculos na sua boca para fazer um sotaque americano. Eu só pensei que poderia ser mais próximo em tom ou algo assim. Eu acho que também, porque crescemos assistindo tantas coisas americanas, os australianos, tipo, entre o nosso palato mole e o palato duro, temos 1 centímetro de espaço, os americanos têm 3. Então, uma boca americana tem mais espaço. E então, por causa disso, tipo, usamos mais os lábios e nossas línguas são preguiçosas. Então, quando você está fazendo um sotaque, você está construindo esse músculo e criando esse espaço. É por isso que eu acho que seria mais difícil para um americano fazer um sotaque australiano, porque eu não sei como vocês têm todo aquele espaço e toda aquela musculatura na boca, e de repente, tipo, torná-la fraca e pequena, eu não sei. Isso seria tão difícil. Os australianos sempre fazem um ótimo sotaque americano. Eu acho que isso é bom. Eu adoro quando ouço isso. Nós temos uma boa reputação, tem uma ótima reputação. Sim, não somos ruins nisso. Mas o que eu estava tentando fazer com Oppenheimer é algo muito. Tipo, ninguém fala assim mais. Sabe, daquele clássico, tipo. Orson Welles, ou tipo, Rogers, ou tipo, quem mais fala assim? De qualquer forma, você não ouve isso. Quer dizer, não faz tanto tempo assim. Não realmente falava assim. E toda vez que estou pesquisando um sotaque, eu pensei, com certeza não foi tão exagerado. Você está gravando e você diz não. Foi. Uau, realmente nos tornamos tão preguiçosos. Realmente nos tornamos. E eu acho que se tornou tão homogêneo por causa dessa conectividade no mundo. As pessoas soam bem parecidas em diferentes partes do mundo, não é? Você teve acesso a muito imagens de arquivo para replicar os maneirismos ou a fisicalidade de Oppenheimer. Sim, tem muita coisa online. Só no YouTube. Deus, eu amo o YouTube. Adoro um pouco de YouTube. Minha maior ferramenta. Você simplesmente desaparece lá embaixo, não é? O problema com as imagens dele era principalmente ele dando palestras, então era bem performático. Então eu usei isso um pouco, mas tivemos que meio que imaginar como ele seria, sabe, com a esposa ou com os colegas e coisas assim. Dessa forma, eu só precisei improvisar. Você tinha, tipo, algo que te conectava a ele. Sabe o que quero dizer? Sim. Fisicamente. Havia muitas fotos dele e ele sempre ficava com a mão no quadril. E você vê todas essas fotos porque ele era um homem tão magro, mas ele sempre ficava com esse ângulo bem despojado, com a mão no quadril. Então eu peguei isso bem rápido no início, como uma espécie de coisa física. E então o Chris Nolan ficava me mandando fotos do David Bowie, sabe, tipo naquela era do Duke com aquelas calças grandes e luminosas. Então meio que pegamos isso emprestado um pouco. Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero. E você qual foi o seu processo então? Porque é um personagem tão difícil, né, desse tipo icônico do século XX. Não é uma pessoa real. Sim, como você descobriu isso? Era como se todas as minhas ferramentas habituais não se aplicassem ao personagem. Então, normalmente, eu tenho as coisas que eu faço. Eu trabalho com um treinador de atuação, e eu trabalho com um treinador de dialeto, e eu trabalho com um treinador de movimento, e eu leio tudo e assisto a todas as coisas. E quando é uma pessoa da vida real ou algo assim, são as coisas que você estava falando. Se é uma pessoa inventada, seja lá o que for, eu confio muito no trabalho com animais. E eu estava, sabe, talvez uns 45 minutos fingindo ser flamingo ou algo assim. E de repente eu fiquei tipo, não está funcionando. O animal não está me ajudando com a Barbie.
Eu fiquei tipo, ó Deus, o que? Eu não sei como encontrá-la. E sim, foi como, normalmente eu faço algumas, tipo, eu tenho algumas coisas que normalmente faço. Ok, então eu invento memórias de infância. Então eu penso em tipo, você sabe, digamos, meia dúzia de memórias de infância principais. E isso me ajuda a explicar por que que eles fazem as coisas que fazem no roteiro. Então, tipo, esta é a primeira vez que eles foram extremamente humilhados em um ambiente público, ou esta é a primeira vez que se sentiram traídos, ou tipo, qualquer coisa. E, mas eu não conseguia fazer isso por ela, porque ela simplesmente foi inventada do nada e vivia em um. Você sabe, tipo, então todas as coisas que eu normalmente fazia não funcionaram. O trabalho com animais não funcionou, as memórias de infância não funcionaram. O sotaque não era algo que eu focaria. Eu fico assim, qual sotaque? Então eles cresceram lá e em que época? E até isso era como, não, eu deveria ser de lugar nenhum, mas meio que geral, mas você sabe. Então eu estava realmente lutando. Foi, era como se ela fosse tão suave e brilhante. Eu não tinha nada em que me agarrar. E eu estava tipo, eu não sei onde você está. Mesmo que ela estivesse lindamente escrita no roteiro. De qualquer forma, eu fui até a Greta e disse, tipo, me ajude. Eu não sei por onde começar com essa personagem. E eu estava tipo, ela disse, ok, do que você tem medo? E eu disse, eu não quero que ela pareça burra e avoada, mas ela também não deve saber de nada. Ela deve ser completamente ingênua e ignorante. E a Greta encontrou o episódio no podcast This American Life, onde era uma mulher que não consegue introspectar, tipo, não tem a voz na cabeça, nossa, que está, tipo, constantemente narrando do jeito que todos nós fazemos. E então foi como, né, um momento em que eu fiquei tipo, uau, ó, então ela não tem essa voz. E essa mulher, tipo, sabe, tem um PhD e é extremamente inteligente, mas simplesmente não tem esse monólogo interno. Ela é feliz. Sim, totalmente. Deus, eu me perguntei sobre isso. Sabe, quando a entrevista estava perguntando a ela, tipo, então, se você está, tipo, olhando pela janela, ela diz, eu estou apenas olhando pela janela. Ela disse que nem sequer passou pela cabeça dela, que não, introspectou. Até que um dia, de repente percebi como uma mulher em crescimento, que meus pais um dia iam morrer. Ela estava inconsolável pensar, sabe, pensando nisso. E o namorado dela perguntou, o que há de errado? Ela disse, meus pais vão morrer um dia. E ele perguntou, você nunca tinha pensado nisso antes? Ela disse que não. Ela meio que pensa exatamente no que está na frente dela, como um holofote, para o que exatamente está na frente dela no momento. Oh, isso é perfeito. Sim, foi realmente interessante. Assim, coisas assim. Eu fiquei tipo, uau. E então Greta diz, você sabe, referências para, ok, eu quero que a cadência do seu discurso seja como fizemos essa coisa chamada Igreja do Cinema. Então, todo domingo de manhã, convidávamos todo o elenco e equipe que quisesse vir ao Notting Hill Electric. Foi algo tão bom de assistir. E assisti até um filme que de alguma forma estava relacionado a Barbie. Tipo, o que, por exemplo? Então, por exemplo, assistíamos Jejum de Amor, porque Greta dizia, quero que todas as Barbies na festa de dança tenham esse ritmo, como quando falam, deveria ser como... tá, 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 tá. É engraçado, Greta. Às vezes, acho que ela usa isso para encontrar a comédia nas cenas também. Ela não olha para o monitor, né? Como se fechasse os olhos e apenas ouvisse uma cena. Ela está realmente sintonizada com o ritmo, o que é muito interessante. Mas então, pode haver uma referência, tipo, assistíamos Os Sapatinhos Vermelhos porque estávamos criando muito para a câmera, como o gráfico de cores, o IBTech, né, como chamávamos, Tecno Barbie, porque queríamos que parecesse aquele tipo de musical de estúdio dos anos 50, realmente vibrante e saturado. Ou assistíamos 2001, Uma Odisseia no Espaço, porque há uma referência. Nossa, assistimos a tantos filmes. Foi estranhamente difícil. E você não pensaria, eu não pensaria que interpretar mais Barbie seria difícil. Mas então percebi que não tinha nada em que me apoiar. E isso realmente me levou um momento, mas eu sabia e estava evidente no roteiro que eu queria que houvesse uma evolução entre como ela é no início e quem ela é no final. No início, ela é apática e ela não introspecta e nunca experimentou algo como vergonha. Há tantas coisas que ela nunca experimentou. E então ela está certa, ela diz tudo com absoluta certeza e se move com absoluta certeza. Ela é ampla e aberta, aberta para o mundo, porque você não estaria, não há nada de ruim, não há dor, não há nada. Ela pode dizer alegremente para quem, tipo, você pode ir agora. Eu não te quero aqui. Tipo, eu quero ver meus amigos, é minha casa, não sua. E pode ser assim. E então, em direção ao meio, começa a ficar instável e trêmulo, e frágil e vulnerável. E no final ela é humana. Ela se tornou humana antes mesmo de perceber que queria isso. E então fizemos algumas coisas, você sabe,
As perucas ficaram menores, menos cabelo, mais realistas. Figurinos ficaram menores. Padrões geométricos estruturados, ou pontos, ou o que quer que se transformem, como florais ou tons pastéis. Cores menos certas, na verdade, menos certeza, realmente, para refletir, tipo, como essa evolução da vida seria de forma muito sutil. Sim, no final, eu queria que as pessoas, de uma forma estranha, pensassem, tipo, eu sinto que estou apenas assistindo Amargo, de uma forma estranha, em vez de um personagem que eu pensei ter visto no começo. Sim, então não sei se teve esse efeito, mas era isso que estávamos tentando realizar. É, e então, estranhamente, eu estava meio que fazendo um pouco o papel da minha mãe. Sério? Sim, porque minha mãe é tão, tipo, ela é tão, eu não sei, talvez você a conheça. Um dia vai fazer sentido, mas foi engraçado. Um dia no set eu estava um pouco consciente de que estava fazendo isso, mas um dia no set minha mãe se estava visitando e a Greta, tipo, virou para mim. Ela disse: "Oh, meu Deus, você está fazendo o papel da sua mãe, não está?" E eu disse: "Sim, um pouco sim." E o que ela achou do filme? Ela adorou. Sim. Ela sabe de uma coisa, porém, depois eu pensei: você gostou disso? Você gostou daquela frase em que a Ruth disse: "Nós, mães, ficamos paradas para que nossas filhas possam ver o quão longe elas chegaram"? Eu perguntei: "Isso te fez chorar?" E ela disse: "Não." E eu fiquei tipo: "Ah, sério?" Ela disse: "Eu achei que era uma linha muito bem escrita, porém", eu fiquei tipo: "Ah, estou tão irritada que isso não te fez." O que seus pais acharam de Oppenheimer? Eles, tipo, te elogiam ou tentam te manter pé no chão e, tipo, fazer aquela coisa que sua família faz, onde eles, tipo, te mantêm com os pés no chão. Eles estão muito orgulhosos. Sim. Eu realmente queria que eles vissem, sabe, tipo, com uma plateia no cinema. Eu acho que eles viram em Paris. Eles são um pouco, o filme é um pouco esmagador, sabe? Eu vi, eu estava em um cinema e estava um dia realmente quente em Londres e o ar-condicionado parou de funcionar. Ah, não, na verdade era quase como se estivéssemos tendo uma experiência 4D. Era Chris tivesse projetado. Era tipo, literalmente ficando cada vez mais quente. E eles estão construindo a bomba, e quando a bomba estava prestes a explodir, eu estava, tipo, literalmente escorrendo de suor, com todo mundo aqui estava tão quente e excelente. I'm so proud. So proud of what you have accomplished. Devemos falar sobre os trajes. Então você claramente ainda não está enjoado do rosa. Não, ainda não cansei do rosa. Sim, os trajes eram incríveis. Quer dizer, você simplesmente não pode ter um filme da Barbie sem rosa, e todo mundo realmente entrou na onda, tipo, nas quartas-feiras nós tínhamos o dia rosa. Você conhece essa referência de Meninas Malvadas? Eu esqueci de referência. Nas quartas-feiras, eles eram rosas, e se você não usasse rosa no set, você levava uma multa, e então eu doaria pra caridade. E honestamente, as pessoas se empolgaram, tipo, se eu disse: "Você pode usar meias rosas? Isso já é o suficiente?" E as pessoas estavam tipo: "Não, eu estou feliz em usar." Tipo, você sabe, sempre parece que são os caras que estão tipo: "Ah, finalmente, finalmente, eu tenho permissão para" mas os figurinos são incríveis. E havia tantos, tipo, a Jacqueline Duran, com quem a Greta já trabalhou, é extraordinária e suas referências era para ser um pouco de uma evolução através das décadas também. Tipo, começando nos anos 50, quando a Barbie foi criada, e então isso meio que se transformou nos anos 60, 70 e 80. Quando chegamos ao calçadão, estávamos usando roupas neon, meio que dos anos 90, e depois passou para o começo dos anos 2000 e finalmente para os dias modernos. Então, sim, foi inteligente, foi divertido e todo mundo só gritava. Todo dia a gente chegava no set e via o que cada um estava vestindo e dizia: "Você está incrível." E você disse: "Os caras, eu acho que os caras, nossos Kens adoraram isso mais do que qualquer coisa." Até que, tipo, até o Ryan dizer: "Eu acho que, você sabe, isso fica insano." Você construiu os cenários. É, de verdade. Sim, foi incrível. Nós construímos todo aquele cul-de-sac. As casas dos sonhos têm, tipo, vários andares. Tudo é pintado à mão, todos os fundos são pintados à mão. Nós fizemos todas as miniaturas da Barbie, filmamos as miniaturas. Sim, tudo era muito tátil. E a sequência de transporte é tudo sobre isso. É como prático e tipo um diorama. E é como literalmente pessoas segurando uma vara com uma borboleta pendurada nela. Sabe, tudo era tão artesanal, a qualidade disso era tão
intrínseco ao filme, porque é um mundo que deve ser brinquedo, sim, e brinquedos, e você deve sentir que pode alcançar e pegar tudo. Eu acho que faz diferença. Quer dizer, eu não sei se o público sabe em um tipo de nível, em um nível consciente, sim, mas eu realmente acredito que eles experimentam isso em um nível subliminar, que isso está acontecendo. Eu concordo. E eu sei que o Chris Nolan definitivamente vive pelas mesmas regras de que tudo deve ser feito em câmera, tudo é prático. E eu acho que o CGI pode fazer, o que os efeitos visuais podem fazer é incrível e como uma ferramenta para complementar o trabalho é incrível. Mas quando se depende disso demais, tem algo a ver com isso, tipo qualidade infinita. Como olhar para algo que parece que poderia continuar para sempre. Onde você, eu não sei, eu acho, eu fico desconectado, eu meio que sinto que algo em mim percebe que não é real e por isso eu realmente não me importo. Eu realmente não me importo se aquela coisa explode ou se aquele prédio desaba, porque não é real. Você simplesmente sabe quando não é real. Sim, eu acho que agora nós sabemos, eu acho que definitivamente estamos meio acostumados a isso neste estágio. Em Oppenheimer não havia colinas cenográficas, eram todos locais reais, cada local era um lugar real. Muita coisa foi assim, a casa do Oppenheimer, onde filmamos no Novo México, era na verdade onde ele morava. Então eu e a Emily estávamos filmando lá dentro. Você sabe, Boa é a Amy. ela é impressionante. Eu acho que é como se ela pudesse fazer qualquer coisa. A Emily, eu assistiria a ela. Mas sim, então vocês filmaram no Novo México? Sim, eu acho que você pode sentir esse tipo de... Isso soa meio clichê, ou brega ou algo assim, mas eu sinto que você pode sentir as vibrações na sala. Eu sinto que isso se transfere para o personagem. Eu sinto que nós, então, temos um nível extra de conexão ou respeito pelo ambiente ou pelos personagens, especialmente se eles são personagens da vida real que realmente viveram lá. Então, sim, e nós filmamos no escritório do Oppenheimer, em Princeton, que ficava bem ao lado do escritório do Einstein, na realocação. E houve muitas dessas situações em que você sente que meio que, sabe, é arrepiante, sabe? Tipo, eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas eu, Não sente a vibe, sente isso. sim, o Chris queria isso. E, por exemplo, a última sequência, né, o príncipe no filme, você sabe, o bem, o flashback, não é pra frente, mas você sabe, toda aquela grande audiência, no final, isso foi nesse lugar horrível, uma salinha burocrática, minúscula, em algum lugar fora de LA, e estávamos todos lá e estava realmente quente. Estávamos todos enfiados nessa sala. Essa enorme câmera IMAX, você sabe, poderíamos facilmente ter construído isso em um grande palco e tirado as paredes. O Chris queria que fosse uma sensação claustrofóbica, você sabe, meio horrível, sentindo o que você teria sentido em uma daquelas salas. E eles deliberadamente queriam colocá-lo em uma sala assim para fazê-lo sentir que ele era inútil e que era meio sem sentido. Sim, posso perguntar algo fora do tópico? Na minha opinião, existem dois tipos de pessoas neste mundo. Tem as pessoas que são obcecadas por Peaky Blinders, e então tem as pessoas que não viram Peaky Blinders, certo? Eu obviamente me encaixo na primeira categoria. Então, podemos falar sobre o Tome Caramba Shelby por um minuto? Quero dizer, foram anos, e anos da sua vida. Sim, foram 10. Foi também uma aventura de 10 anos que deveríamos começar a filmar no final de 2012. Tão louco. Eu amo a música que toca no final da última temporada, The Tired Horses. Sim, Lisa O'Neill. Está na minha playlist de choro. Eu choro no set. Tem uma música do Dylan e ela pegou e só como... Ela é especial. Será que vai ter um filme derivado? Quero dizer, estou aberto à ideia. Sério? Eu sempre pensei que se há mais história para contar... Claro, há mais história para contar. Bem, vamos ver. Quero dizer, eu vou cair. Quem sabe, eu acho. Vamos fazer isso. Por favor. Bem, isso é muito gentil da sua parte dizer. Quero dizer, estou totalmente aberto à ideia, mas você sabe, eu também acho que perfeito. 6 temporadas? Não. E nós conseguimos... Nós não queremos estragar isso. Bem, às vezes é meio difícil passar para o formato de filme. E eu gosto da ambiguidade do final. Mas eu estou sempre aberto a, tipo, um ótimo roteiro. Você sabe, quem não estaria Bom, as pessoas se aproximam de você. o tempo todo? Muito sim, muito. E você perdeu um pulmão fumando todos aqueles cigarros. Não foi ótimo, mas então, eu fiz Oppenheimer. É um cachimbo. Eu pensei isso, eu estava assistindo, eu pensei, precisamos levá-lo a um médico. Ele fumou tantos cigarros
Eu estou pensando sobre isso. Ervas. Agora eles têm um aviso sobre as ervas também. Eles têm. Sim, você não pode vencer. Você sabe. Então, se as pessoas gritam pra mim, Tommy Shelby, é inevitável que as pessoas. Eu imagino que elas gritem pra você, mas elas podem dizer a Barbie ou algo assim. É isso que acontece. Muitas Barbies altas. Sim, sim. É engraçado porque a coisa do aceno não era tão importante e então no set ela simplesmente ficou a maior e mais ridícula. A ponto de que o aceno era tipo tão algo sobre a Barbie, tipo, ela precisa ser tão sincera que ela é quase uma nerd. Ela é assim, você meio que pensa, não, mas eu ainda gosto de você e de alguma forma acenar realmente, tipo, realmente, só resume isso. E então nós continuamos fazendo isso e fazendo isso. E então a Greta realmente fez um grande espetáculo com o oi Bob, oi Ken, sabe, toda essa parte. E então, oi Alan. E sim, agora as pessoas na rua dizem oi Bob, muito provavelmente gosto disso. Eu prefiro que as pessoas estejam gritando isso pra mim do que outras coisas Isso é verdade. Eu aceito pelo resto da sua vida. pelo resto da minha vida. E me diga, falando sobre isso, você sente que há uma sequência em andamento? Se você está me perguntando sobre um movimento de dedinho, Você pode perguntar isso porque eu te perguntei a coisa. E a mesma coisa que você. Eu estou tipo, nós colocamos tudo naquele filme e é tão bom que eu fico tipo, ó, não. E eu também estava tão orgulhoso do fato que não era como um original. Desculpe, que não era original. Não era uma sequência prequela ou remake. O que está se tornando cada vez mais raro hoje em dia. E o seu filme também é original, e isso é incrível que nós dois conseguimos essas grandes oportunidades teatrais para ideias originais. Sim, essa parte de mim quase, eu fico tipo, oh não, se fizermos uma Barbie 2, então nós só, eu não sei. Mas ao mesmo tempo eu faria qualquer coisa para voltar àquele set. Sim, faria qualquer coisa para estar no set com a Greta de novo e com o Ryan de novo. E interpretar a Barbie de novo. Tipo, interpretar a Barbie é o melhor, é simplesmente tão alegre. Então, mas também levaria muito para que fosse um. para estar à altura do que vocês fazem, Sim, sim. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie! Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Ken. Hi, Barbie. Obviamente. Eu já revelei que sou um grande fã seu. Não é só Peaky Blinders. Eu também adoro a sua história para dormir no aplicativo Calm. Oh, obrigado. E tudo que você fez realmente. Bem, igualmente. Quer dizer, é loucura que depois de tudo isso, esta é literalmente a primeira vez que estou te conhecendo. Sim, igualmente. Bom, foi bom conversar com você, Margot. Espero que não seja a última vez. Então é isso. Está feito. Vai vir muito mais daqui pra frente. Será que eles gostaram? Sim, eles gostaram. Será que vão compartilhar? Só tem um jeito de saber.